Pessoal, vocês já pensaram o que vocês vão fazer de diferente quando vocês voltarem a atender? Qual processo que vocês vão mudar e o que vocês vão se tornar, né? Qual vai ser o instrumento que vocês vão utilizar para ser diferenciais no mercado? Eu estou fazendo essa pergunta provocativa porque a gente sabe que o processo de avaliação ela é o primeiro contato do fisioterapeuta com o nosso cliente, né? Com o nosso paciente. Principalmente na fisioterapia esportiva, que está trabalhando ali com atletas amadores ou profissionais. E até uma oportunidade para a gente conseguir manter e sustentar esse paciente através de outros serviços, né? Então a avaliação ela é a porta de entrada para a gente manter a fidelidade desse nosso paciente, até mesmo oferecer outros serviços. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês nessa fala de hoje é um pouco sobre a importância da avaliação, não só do ponto de vista da ciência, mas do ponto de vista também de retenção de cliente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma reflexão nesse processo aí de crise para efetivamente entender o que a gente vai mudar. E do processo de avaliação, eu sinto informar, mas se o fisioterapeuta não faz uma avaliação, ele vai fazer um tratamento baseado em tentativa e erro. E a tentativa e erro, você perde tempo, né? E hoje a gente sabe que, por conta de todas essas mudanças que vão ocorrer, talvez a própria dinâmica da fisioterapia mude muito e a gente vai ser questionado em relação à efetividade do atendimento presencial ou do atendimento até remoto, né? Ou seja, a gente vai precisar ser mais eficiente nesse processo. E a avaliação, ela faz isso, né? A partir do momento que eu tenho um paciente com diagnóstico médico, né? Uma lesão, sei lá, patelofemoral ou um estiramento, eu posso ter tratamentos, eu devo ter tratamentos diferentes voltados para as características que vão individualizar esse meu cliente. E a forma que eu vou ter para identificar o que meu paciente precisa é através da avaliação sistematizada. A avaliação da fisioterapia com o intuito de fazer o diagnóstico cinético funcional e não o diagnóstico médico, né? O nosso paradigma é o modelo biopsicossocial. Então a gente precisa entender o que desse meu paciente relacionado a alterações de estrutura e função corporal, da parte emocional e da parte social, as barreiras e os facilitadores que vão me ajudar a ser mais eficiente nesse meu processo de avaliação. Então, gente, não tem escapatória, a gente vai precisar de fato implementar isso, e parece algo óbvio que eu estou falando, mas a maioria dos fisioterapeutas, infelizmente, não faz avaliação no seu processo, nem a parte do Pilates, nem a parte da avaliação ortopédica e da parte da fisioterapia esportiva, né? Eu falo isso com muita tranquilidade porque, né, a gente vem rodando, eu venho dando aula em vários lugares do Brasil, já capacitei mais de 3.000 fisioterapeutas e esse tema da avaliação é um tema muito recorrente, né? E parece que é óbvio, mas não é, porque o fisioterapeuta ele está vivendo um processo de transformação de paradigma da sua prática, porque antes a gente estava focado no tratamento do diagnóstico médico e hoje a gente já sabe que a mesma lesão, a mesma dor, no mesmo tecido pode ser causada por vias diferentes, né? E a gente vem conversando bastante sobre isso, que é um conceito de equifinalidade que tem em relação a sistemas complexos. E tudo bem, né? Quantas vezes a gente vê pacientes com o mesmo tipo de lesão e o tratamento é diferente? A gente só vai conseguir diferenciar isso e ser efetivo se a gente implementar uma avaliação específica e diferenciada para aquele meu paciente. A partir do resultado da avaliação, eu vou personalizar a minha intervenção baseado no que eu tenho de evidência, né? Então é super importante a gente ter claro esse processo de como que a avaliação ela é fundamental para a gente ter um processo de diferenciação no mercado, é uma oportunidade de reter paciente e de fato a gente consegue fazer isso com uma ferramenta útil, como por exemplo o FAST, que é um aplicativo que está aí em português, que a gente consegue aplicar esse processo de avaliação de forma prática, com ciência e ao mesmo tempo incluindo os raciocínios clínicos que a gente precisa. Então lembrem disso, que a avaliação ela não é só uma oportunidade de individualizar o seu tratamento, mas também de reter cliente e mostrar que vocês estão atualizados frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? Então é impossível a gente sair dessa crise que está acontecendo e não mudar de nada na prática do que vem acontecendo na fisioterapia. Então é uma oportunidade para a gente se reinventar enquanto profissionais e não inventar coisas mirabolantes, é fazer o básico e fazer o básico bem, né? Então a gente já vem discutindo isso, a importância de a gente não ficar inventando
inventando moda, mas simplesmente mensurar o que a gente está se propondo a modificar e fazer monitoramento para saber se isso de fato está ocorrendo, né? Então a gente já tem isso de uma forma muito prática no nosso mercado, que a gente consegue utilizar esse tipo de ferramentas para nos diferenciar. Usem os próprios aplicativos que tem no celular, como o inclinômetro, como os aplicativos de análise de movimento, para ajudar e mostrar para o cliente como que ele está melhorando, se ele está melhorando ou não. E aí a gente transforma a fisioterapia em algo monótono para algo que tem objetivo, que tem meta e que não fique chato, porque depois disso tudo, depois dessa crise, não vai ter lugar para intervenções inócuas ou algo que a gente não consiga de fato mudar, porque os pacientes vão se questionar e a gente mesmo vai se questionar em relação ao que a gente está entregando, né? Porque tudo vai ser colocado em xeque nesse momento, porque a gente sabe que para a pessoa sair de casa, né, no pós-quarentena, ela vai ter que pensar muito, e como que a gente vai reter os nossos clientes também passa por uma boa avaliação e a gente mostrar que de fato a gente consegue entregar algo personalizado para o cliente a partir do que ele precisa, e não só de modelos de receita de bolo, que esse modelo eu acho que já caiu por terra. Se algumas pessoas ainda não caíram a ficha disso, eu acho que essa crise de forma positiva tem mostrado que não tem como a gente mais fazer o mais do mesmo. A gente precisa se reinventar, mas não reinventar fazendo algo maluco, e sim usando ferramentas que já existem para a gente conseguir de fato ser profissionais diferenciados, né? Então fica aí a minha dica para a gente poder discutir. A gente tem muito material de avaliação no canal do FEST, que são as aulas que estão lá, de vários profissionais excelentes da fisioterapia, e principalmente as aulas minhas da professora Luciana de Michelis, porque a gente já está estudando esse tema da avaliação há mais de 15 anos, e não só estudando, mas aplicando, né? Porque a gente já avaliou mais de 6 mil atletas no Brasil todo, né? Então isso nos ajuda a ter muita confiança de mostrar para vocês o caminho, né? Então aproveitem bastante, aproveitem esse momento de quarentena para usar o aplicativo, se capacitar, tirar dúvida, né? A gente tem um grupo do Telegram, que é uma oportunidade, um fórum legal para a gente fazer discussões também personalizadas e não só de forma global, como tem sido no Instagram ou no Facebook. Então aproveitem, se vocês ainda não estão no grupo do Telegram, entrem lá para poder fazer essa discussão mais próxima com a equipe do FEST, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.